você poder prestar atenção. Não pode ir, tá? Beleza. Então vamos lá, gente. Herança jacente. Quando vocês eram mais novinhos, vocês assistiam desenho animado, vocês lembram do desenho do Coiote Coió e do Papaléguas? Né? O Coiote estava toda hora tentando pegar o Papaléguas, é um desenho tão velho que eu acho que só quem for mais ou menos assim, da minha idade, talvez se lembre. E aí todos os planos do Coiote Coió não davam certo e ele acabava morrendo. Caiu uma pedra em cima dele, era um horror. Ele morria várias vezes no mesmo desenho. E aí, às vezes, aparecia um desenho assim, com uma lápide escrito aqui jaz. Então, esse jaz aqui vem da palavra jacência, que significa aquela circunstância em que uma pessoa faleceu e ali está o seu corpo, jaz sem vida. Ou seja, está jazendo ali para a eternidade, vamos dizer assim. Então, a essência da ideia de herança jacente é porque, eventualmente, uma pessoa pode falecer sem deixar herdeiros. E aí o patrimônio dela vai jazer sem um titular, porque a gente não vai ter como transmitir esse patrimônio através do princípio Sezin aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, se uma pessoa, em essência, não tem herdeiros que ela conheça vivos, porque só podem herdar as pessoas que têm legitimidade sucessória, que estão vivas no momento da abertura da sucessão. E se ela não se preparar para essa morte e fizer um testamento deixando esses bens para uma certa pessoa, né, ou para uma instituição de caridade, ou para quem ela quiser, porque se ela não tem herdeiros necessários, ela pode deixar essa herança para quem ela quiser, para um amigo, para a namorada, para um primo distante, para uma instituição de caridade, não tem problema nenhum. Ou mesmo criar uma fundação, né, que vai ser utilizada, que vai se utilizar dos recursos deixados para ser criada essa fundação com finalidades filantrópicas. Se a pessoa não tem esses cuidados, pode acontecer dela morrer e a sua herança não poder ser transmitida para ninguém. E aí é o caso específico da chamada herança jacente. Então a primeira etapa é a herança jacente. E só no final, essa herança jacente vai se tornar herança vacante. Elas não são sinônimas, elas são situações distintas. A herança jacente é aquela que jaz sem um titular. Está lá, descansando o sono eterno sem um titular. A herança vacante é equiparada aos bens vagos, os bens que não têm proprietário. Mas num primeiro momento a gente vai tentar buscar potenciais herdeiros. E só depois de verificarmos todas as etapas e verificarmos que não há realmente nenhuma pessoa apta a receber essa herança jacente, aí é que nós vamos transformá-la numa herança vacante e aí ela vai ser recolhida pelo ente público. A herança vacante antes era recolhida pelo Estado membro da Federação Brasileira, de acordo com o Código Civil anterior. Na atualidade, o Código Civil de 2002 estabelece que quem faz o recolhimento da herança vacante é o município onde o de cujus tinha o seu domicílio, ou o Distrito Federal, se ele vier a falecer dentro das imediações do Distrito Federal, ou eventualmente a União em casos de territórios, o que não existe na atual, né, no atual Estado Constitucional brasileiro. A gente não tem territórios estabelecidos. Então, o ente que vai recolher a herança vacante, mas que não é herdeiro, é o município, ok? Já houve prova de concurso que perguntava assim: qual a ordem de sucessão legítima? Qual a ordem de sucessores segundo a lei? Descendentes, ascendentes, cônjuges colaterais e o município, se não houver nenhum dos anteriores. Não, porque o município nunca vai herdar, ele vai recolher os bens vagos, os bens sem titular, tá? Então é diferente você herdar de você ser um ente público com competência para recolhimento da herança vacante. Mas até a gente chegar aqui na herança vacante, a gente passa por várias etapas prévias, e são essas etapas que nós vamos estudar aqui nos artigos 1819 a 1823 do Código Civil. E temos também a complementação do procedimento no CPC de 2015, artigos 738 a 743. Pode falar. Eu tenho muito raro, muito raro.
Mas tem um caso interessantíssimo que eu fui tentar procurar saber mais informações que eu achei na internet, que eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, assim que a gente terminar a aula. Eu estou gravando agora, então eu não posso utilizar o material para passar para vocês. Foi um caso no Espírito Santo, eu ia falar Santa Catarina, não, no Espírito Santo, em que uma pessoa faleceu dentro de um asilo para idosos. Ele foi abandonado lá por pessoas, por familiares. Eles nunca mais voltaram para cuidar daquele idoso, e ele faleceu tendo restos previdenciários em uma conta em nome dele. E aí, como a própria família não pagava os valores devidos a essa instituição, que era uma instituição privada, quando ele morreu, a instituição informou ao Ministério Público de que haviam esses restos previdenciários que ele fazia jus, né, depositados em uma conta em nome dele, e que eles gostariam de receber esses valores para custear as despesas que eles tinham tido na manutenção desse senhor, né, desse idoso lá nesse asilo. E aí o Ministério Público informa ao juízo dessa cidade, da comarca, não me lembro mais a cidade, lá no Espírito Santo, e aí abre-se o procedimento de herança jacente. Vi também por buscas na internet, que vocês vão ver que uma das etapas na busca de herdeiros é a fase de publicação dos editais. Então a gente tem um edital desse de abertura de herança jacente, desse processo que eu estou falando do Espírito Santo. E eu vi também um do Distrito Federal, que era assim, uma senhora faleceu e aí tinha uma moça que veio de um outro estado da federação para morar com ela de favor. Sabe aquela assim, uma idosa que precisa de alguém para morar junto, e aí essa moça veio e morou junto com ela e dava um suporte para ela, mas não existia relação de afetividade ou socioafetividade entre elas. Era meio que morava de favor e tinha a casa, mas dava uma assistência para essa pessoa. Só que depois que a senhora morreu, como ela não tinha nenhum herdeiro conhecido, e a moça se atentando para o fato de que a herança dela era jacente e poderia ficar vacante, ela pleiteou o reconhecimento pós-mortem de uma relação socioafetiva. Então ela falou, não, eu sou filha socioafetiva, moro com ela há muitos anos, fui criada por ela como se filha fosse. Entretanto, ela não teve sucesso nessa alegação. E aí, a herança dessa senhora que morava no Distrito Federal ficou para o Distrito Federal. Foi declarada, sim, vacante e recolhida lá no Distrito Federal. Essa alegação como é que fala? De vínculo socioafetivo não prosperou neste caso, tá? Então, assim, realmente são raras as situações, porque a gente chega pela ordem de sucessão legítima até os colaterais de 4º grau. Então, um primo, né, um tio-avô, um sobrinho-neto pode ser meu herdeiro, mas pode acontecer de circunstâncias em que a pessoa não deixe nenhum herdeiro. E se ela não deixar, ainda tem uma outra tentativa de evitar a ocorrência da herança jacente e vacante, que é, não tenho ninguém para deixar, eu mesmo vou decidir para quem eu vou deixar. Posso deixar tudo por testamento para uma instituição de caridade, para um amigo, né, para uma pessoa que me criou. Então essa senhora mesmo, se ela realmente quisesse deixar essa herança para essa menina, ela poderia ter feito o testamento antes, deixando toda a herança para ela, né? Cuidou dela, da vida, etc. Poderia ter deixado tudo para ela, não foi o que aconteceu. Então, eventualmente, o testamento seria muito útil nessas circunstâncias, da pessoa que já sabe que vai falecer sem deixar herdeiros conhecidos e que, consequentemente, tem total liberdade para deixar os seus bens para quem quiser, ok? Bom, então vamos lá. Entendido o sentido da palavra jacência e a sua distinção com a vacância, porque aqui é uma herança que jaz sem dono, aqui são bens vagos, já foi verificado que realmente não tem ninguém para receber essa herança. Aí, a partir daqui, sim, a gente vai atribuir essa herança ao ente público. Ok. Então, tudo começa, obviamente, com a abertura da sucessão. A gente não pode considerar que existe herança enquanto não houver a morte. Até a morte, o que a pessoa tem é um patrimônio que ela titulariza. Mas a partir de sua morte, ela perde a sua personalidade jurídica, né? Sua personalidade de pessoa natural. E aí, obviamente, esses bens teriam que passar automaticamente para potenciais herdeiros.
E é justamente isso que não acontece na herança jacente. A pessoa não tem como passar essa herança, porque não há herdeiros conhecidos. Então, a herança jaz. Ok, vamos lá para a primeira fase. Tomando conhecimento da existência de uma herança jacente, esse procedimento pode ser aberto a pedido do Ministério Público, da Defensoria Pública, e aí o juiz vai decretar aberta a herança jacente de uma determinada pessoa. O que eles têm que fazer? Primar por cuidar dos bens existentes para que eles sejam conservados caso apareça alguém para vir receber essa herança. Então a primeira coisa é a chamada fase de arrecadação. Ou seja, se a pessoa tinha um quarto lá numa pensão, se ela tinha um quarto num asilo, eu vou lá e recolho os bens dela que porventura tenham algum valor para ser recebidos e transferidos aos potenciais herdeiros que aparecerem, né? Cartas, anotações pessoais são reservadas, mas não tendo valor patrimonial, ficam guardadas ali até o recebimento eventual de algum herdeiro. Caso contrário, elas vão ser incineradas, queimadas depois. Óbvio que a gente não vai ficar guardando, o Estado não pode se responsabilizar por ficar guardando fotos, lembranças pessoais. A gente está indo em busca de bens que precisem ser conservados em seu valor. Então, bens móveis, imóveis. Nessa fase aqui, se o juiz toma conhecimento através da leitura dos documentos pessoais que ele tem um imóvel em uma outra comarca, ele pode fazer por meio de uma carta precatória um pedido para que se arrecadem aqueles bens lá em outra comarca, tudo para a gente entender a situação patrimonial daquela pessoa. Um processo de inventário tem essa finalidade. Inventariar é descrever, arrolar, listar quem são os herdeiros e quais são os bens. Nesse caso, de antemão, a gente não conhece herdeiros, então a gente vai passar para outra fase, que é a fase de arrecadação. Quais são os bens que essa pessoa deixou? E aí nós vamos deixar tudo prontinho aqui para uma segunda fase. Nessa primeira fase, quando eu for analisar cartas, agendas, anotações, etc., eu também estou procurando aqui, será que não existe um irmão distante, um sobrinho que tem contato, às vezes por e-mail, às vezes, né, por correspondência? Então eu vou procurar se existe alguma pessoa. Se eu tomo conhecimento da existência de alguma pessoa com essas características, a gente manda uma carta para ele informando que aquela pessoa faleceu e que ele está sendo convidado a vir receber a herança, eventualmente. Se a gente não tem isso, se a gente não pode enviar cartas específicas para pessoas específicas, a gente publica editais genéricos. Considera-se aberta a sucessão do senhor fulano de tal, não são conhecidos herdeiros. O edital tem a finalidade de chamar a sucessão, potenciais herdeiros dele, que se apresentem dentro de um prazo para poderem recolher essa herança, para poderem herdar. Na verdade, não é nem recolher herança, é herdar. Os editais são publicados por 3 vezes. Antigamente, a gente fazia a publicação desses editais nas comarcas e nos diários de justiça mais localizados. Hoje existe um sistema dentro do CNJ, no site do CNJ, onde a gente tem a publicação desses editais. Então, a gente tem uma abrangência nacional. Se, inclusive, a pessoa que faleceu era estrangeira, a gente pode entrar em contato com o consulado estrangeiro, aqui no Brasil, e pedir que esse edital também seja publicado lá fora, porque pode ser que ele não tenha herdeiros conhecidos aqui no Brasil, mas é um alemão que veio para cá e que eventualmente tem herdeiros lá na Alemanha, né? Morreu aqui a gente não tem nenhuma pessoa conhecida para receber herança, mas eventualmente essa herança pode ser recebida pelos seus parentes estrangeiros. Então a fase de publicação de editais é essencial para que as pessoas tomem conhecimento da abertura da sucessão de uma pessoa que faleceu sem deixar herdeiros conhecidos e que eventualmente se habilitem. Aí chegamos a uma terceira fase. Nessa fase, a gente vai ter a habilitação de eventuais herdeiros e o juiz vai ter que julgar se os documentos apresentados por aqueles herdeiros realmente comprovam o grau de parentesco, a situação. Apareceu um testamento que ele tinha feito, um testamento particular que estava guardado em algum lugar, né? E agora apareceu, ele realmente faleceu sem herdeiros, mas deixou tudo para um amigo lá do abrigo. Então, beleza, vamos habilitar
essa pessoa, vamos verificar se o testamento é válido através de uma ação de registro e cumprimento de testamento. Então aqui nós vamos resolver todas as pendências judiciais, julgarmos as habilitações, julgarmos eventuais testamentos que venham a ser apresentados. Se houver herdeiros habilitados, ótimo. Acabou aqui o procedimento de jacência, isso vai se converter num procedimento de inventário e partilha normal. Agora, não havendo nenhum herdeiro que apareceu e os que apareceram foram julgados inaptos, inabilitados, não conseguiram comprovar a sua qualidade como herdeiros, aí o que vai acontecer é que na última decisão que o juiz verificar a última habilitação, se ele verificou que não tinha ninguém ali que poderia ser considerado herdeiro, ele vai converter a herança jacente em herança vacante, ok? E aí, a partir daí, automaticamente já é do município, professora? Não. A gente ainda tem que esperar mais um prazo para que a gente tenha esse recolhimento final da herança pelo ente estatal, né? No caso aí, o município. Uma coisa interessante é, quaisquer herdeiros que aparecerem, seja na fase de arrecadação, seja na fase de publicação de editais, ou mesmo aqui na habilitação, eles comprovando que são herdeiros e sendo julgadas suas habilitações de maneira positiva, ok, a gente encerra ali o procedimento de jacência, como eu disse, convertemos isso em um inventário, vamos inventariar e partilhar os bens com os herdeiros que aparecerem. Só que, se depois de declarada a vacância da herança, aparecerem herdeiros muito distantes, colaterais, aí eles já perderam a oportunidade. A gente não vai entregar essa herança depois de declarada vacante a irmãos, tios, sobrinhos netos, tios, avós e primos, porque eles já estão muito distantes. Se eles forem herdeiros necessários, um cônjuge, né, que só está casado no papel, mas que vive junto há muito tempo, não tinha nem notícia da pessoa, apareceu. Talvez seja melhor a gente atribuir essa herança para esse cônjuge que está só ali vivendo de maneira formal, como se casado fosse, porque a única coisa que restou desse casamento foi a certidão de casamento, do que dar a herança, considerar a herança vacante para ela ser recolhida pelo município. Vai depender muito das circunstâncias. Mas vamos supor que apareceu um descendente, um ascendente ou um cônjuge, mesmo depois de declarada a herança vacante. Essas três categorias ainda poderão eventualmente herdar. Nesse período, é um período de 5 anos, contados da abertura da sucessão, tá? Então agora a gente vai passar a leitura dos artigos do Código Civil num primeiro momento e depois para a gente entender os procedimentos aos artigos do CPC, tá bom? Fala. Herdeiros. Se na fase de arrecadação eu me deparo com uma carta escrita por um sobrinho, falo tio, quer dizer, eu tenho o nome da pessoa, eu tenho o endereço dela e ele é um potencial herdeiro, eu envio carta para ele, chamando para que ele tome conhecimento da morte do tio e que venha receber a sua herança. Agora, se eu, por essa averiguação na fase de arrecadação, não encontro nenhum indício, documento, anotação de quaisquer pessoas, aí o que eu tenho que fazer é apenas a mera publicação dos editais. Os editais serão publicados de qualquer maneira. As cartas serão enviadas se você tomar conhecimento da existência de algum potencial herdeiro. Então, o juiz normalmente nomeia uma pessoa que vai fazer isso. Eles falam do escrivão, né, da vara encarregada dessas finalidades. É porque em cada comarca, né, isso vai depender da configuração, se existe uma vara específica, se é uma vara civil comum, se é uma vara única na cidade, muito pequenininha, então isso vai depender, tá bom? O código fala que é o juiz pessoalmente, mas nunca é o juiz pessoalmente que faz essa busca. Ok, então quem pode me ajudar, que eu não posso pegar meu código, nem meu celular, lendo, para a gente começar aqui os artigos 1819 a 1823.
Aí eu quero que você leia alto, por favor, tá? Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens de herança, depois de arrecadados, ficarão sob guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Ok, então esse primeiro traz o conceito do que é herança jacente e já traz aí uma demonstração de quais serão as etapas. Fala da etapa de arrecadação, fala da questão da habilitação, o julgamento da habilitação dos herdeiros e depois a transformação eventual da herança jacente em herança vacante. Pode continuar. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e intimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou bem da habilitação, será a herança declarada vacante. Ok, então tem um prazo de 1 ano da publicação dos editais para ser declarada a vacância. 1 ano contado da primeira publicação, não apareceu ninguém, porque eu não podia ficar esperando indefinidamente, né? Então, publicamos os editais, não apareceu ninguém, 1 ano depois da publicação do primeiro edital, eu posso considerar a herança vacante. Pode continuar. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites da força da herança. Ok. Das forças. Então, vocês lembram que eu falei no caso lá do Senhor do Espírito Santo, que o asilo queria receber? Por quê? Porque, em tese, eles eram credores do decujus, porque eles recebiam cuidados dessa instituição e eles não recebiam pagamento há muito tempo, porque tinha ninguém para prover por ele, né? Abandonaram ele lá nessa instituição. Então, obviamente que eles têm direito de serem ressarcidos, assim como quaisquer credores de um eventual decujus que falecer na mesma situação. Pode continuar. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão no domínio do município ou do DF, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo. Pode continuar. Parágrafo único. Não se aplicando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Tá? Então, eles têm até aqui para se habilitarem. Depois que a herança foi declarada vacante, contado da abertura da sucessão 5 anos, ela vai ser recolhida pelo município. Eu falo aqui pelo ente estatal, porque no Estado brasileiro, os entes da federação incluem a União, Estados-membros e os municípios, ok? Recolhida pelo município. Então, não confundam os prazos. 1 ano é o prazo que eu tenho da publicação do primeiro edital, não apareceu ninguém, eu vou converter a herança jacente em vacante. Agora, o município só vai recolher mesmo essa herança, esses bens vão passar à titularidade do município depois de 5 anos contados da morte. Nesse meio tempo, se aparecer alguém e essa pessoa for herdeiro, descendente, ascendente ou cônjuge, ele ainda recebe alguma coisa. Se ele já for colateral, desde a declaração de vacância, ele já não tem direito mais. Então, quem é mais distante tem que ficar mais atento para tentar se habilitar o quanto antes. Pode continuar. É o último artigo, 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Claro, porque ninguém é obrigado a ser herdeiro. Você foi chamado a uma sucessão, mas você não está a fim de receber. Não tem problema não, pode renunciar. E se todos os herdeiros existentes renunciarem, a gente não tem por que ficar cumprindo essas fases. Por que a gente vai ficar publicando edital se todos os herdeiros que já existiam já renunciaram? Então, desde logo, a gente já pode declarar vacante a herança. Agora, ser recolhida pelo município só depois de 5 anos contados da morte. Ok? Agora, vamos lá para o CPC. Se você quiser continuar, que você está lendo bem aí para nós, a partir do artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver conhecido o falecido procederá imediatamente à
civil. Então, o próprio artigo fala, nos casos em que a lei considere a herança jacente, ou seja, não tem herdeiros conhecidos e não deixou testamento, ou eventualmente todos os herdeiros conhecidos renunciaram, isso aí é o caso do juiz abrir o procedimento de herança jacente. E qual é a primeira fase? Fase de arrecadação, tá? Pode continuar. Artigo 739. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Pode continuar. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. 2. Ter em boa guarda a conservação dos bens arrecadados e promover a arrecadação de outros por porventura existentes. 3. Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. 4. Apresentar mensalmente ao juiz balancete de receita e despesa. 5. Prestar contas ao final de sua gestão. O parágrafo 2º só fala aplica-se ao curador disposto nos artigos 159 a 161. Da responsabilidade. Da depositária e do administrador. Pode continuar. Agora eu me entendi. É que eu voltei lá no 159. Artigo 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do curador, arroje os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Parágrafo 1º do artigo 740. Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade judicial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens com duas testemunhas que assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Parágrafo 3º. Durante a arrecadação, o juiz ou autoridade judicial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de fundo alto de inquirição e informação. Parágrafo 4º. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Parágrafo 5º. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem declarados. Parágrafo 6º. Não se fará arrecadação ou essa será suspensa quando iniciada, apresentar-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notoriamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do MP ou representante da Fazenda Pública. Então, sabe aquele caso do cônjuge que só existia o casamento no papel e já eram separados de fato há muito tempo? Se ninguém questionar o direito dele vir reivindicar a herança, ok, mas ele vai ter que, verificar isso. O curador não vai questionar. Se a própria fazenda, que foi o caso desse caso que eu falei para vocês no Distrito Federal, a própria fazenda distrital falou, não tem relação de socioafetividade aí não, a herança é do Distrito Federal. E aí, como ela encontrou esse óbice, obviamente ela não conseguiu o intento dela, que era herdar como se filha tivesse sido criada por essa senhora durante muitos anos. Pode continuar. Artigo 741. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital que será publicado na Rede Mundial de Computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, ou não havendo sítio no órgão oficial de imprensa da comarca, por 3 vezes o intervalo de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham habilitar-se no prazo de 6 meses, contado da primeira publicação. Esses prazos aí são meio complexos, por quê? Porque, na verdade, se não aparecer ninguém, eu ainda tenho que esperar 1 ano para a declaração de vacância. Então, quando fala 6 meses da publicação, se você considerar 3
3 editais, com intervalo de 1 mês para cada um, são 3 meses, mais ou menos. Com mais 6 meses para o espaço para habilitação, dá quase 1 ano, tá? Mas esses prazos aí são bem complexos no sentido de que, às vezes, você confunde as situações. Então, 1 ano é o caso de não aparecer ninguém, ok? Agora, havendo uma habilitação, o processo para e o juiz vai decidir no tempo dele. Então, isso aqui pode demorar muito mais tempo. Pode continuar. Parágrafo 1º do artigo 741. Verificada a existência de sucessor ou testamenteiro em lugar certo, far-se-á a solicitação sem prejuízo do edital. Sim, e aí a situação por carta. Parágrafo 2º. Quando o falecido for estrangeiro, também será comunicado o fato à autoridade consular. Parágrafo 3º. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a reparação conferir-se-á ininterrupta. Parágrafo 4º. Os credores da herança poderão habilitar-se como os inventários ou procuração de cobrança. Caso do exemplo. Sim. Artigo 742. O juiz poderá autorizar a alienação 1. De bens móveis, se forem de observação difícil ou dispendiosa, de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria. 3. De títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação. 4. De ações de sociedade, quando reclamada a integralização não dispuser a herança de dinheiro para pagamento. 5. De bens imóveis. Na hipótese da linha A, se ameaçar em ruína, não cumprindo a declaração. E na linha B, se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para pagamento. De toda forma, para você pegar um bem que compõe um acervo hereditário de uma pessoa e poder vendê-lo separadamente, você precisa de alvará. Então, aí eu estava descrevendo os casos em que poderia um juiz conceder um alvará para a venda de um bem antecipadamente, tá? Pode continuar. Só fechando esse parágrafo, tem 2 parágrafos. O primeiro fala que não se procederá entregando à venda se a fazenda pública ou habilitado adiantar a importância das despesas. E o segundo parágrafo, os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarar a vacância da herança. Artigo 743, que é o artigo 1, passando de 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado, nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º, pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última. E o último parágrafo é o segundo. Transitado o julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, companheiros, herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito de ação. Qual que é essa ação? Vocês estudaram no ano passado? Petição de herança. Então, foi declarada vacante, acabou um procedimento muito semelhante a um inventário. O que a gente não tem aqui são herdeiros, mas a gente já sabe quais são os bens inventariados, né? Os bens componentes do acervo deixado por aquela pessoa. Então, se eu aparecer para receber depois que já foi declarado vacante, o instrumento jurídico adequado é a ação de petição de herança, tá? Vocês aprenderam na aula passada. Tudo bem, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao conteúdo?